hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já se perguntou por que a busca incessante pela felicidade parece, ironicamente, nos afastar dela? Vivemos em uma cultura que idolatra o otimismo, mas o que acontece quando a realidade inevitavelmente nos atinge com suas provações e dores? E se a chave para uma vida plena não estivesse na busca incessante por prazer, mas sim na aceitação profunda da natureza inerentemente sofrida da existência? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais provocadores e, por vezes, incompreendidos da história, oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Longe de ser um mero pessimista, Schopenhauer é um guia surpreendentemente lúcido para uma vida mais autêntica e, paradoxalmente, mais plena. Ele nos convida a encarar a verdade sobre a condição humana, a reconhecer o sofrimento como uma constante e, ao invés de lutar contra ele, aprender a navegar em suas águas turbulentas com sabedoria e serenidade. Esqueça a ideia de que uma vida plena é sinônimo de felicidade constante. Schopenhauer nos mostra que essa é uma ilusão perigosa, uma armadilha que nos impede de apreciar os momentos de alegria e nos torna ainda mais vulneráveis à decepção. A vida, segundo ele, é essencialmente sofrimento, impulsionada por uma vontade cega e insaciável que nos mantém em um ciclo perpétuo de desejo e frustração. Mas não se desespere. A filosofia de Schopenhauer não é um convite ao niilismo ou à resignação passiva. Pelo contrário, é um chamado à ação, um convite a despertar para a realidade e a encontrar a liberdade dentro dos limites da nossa própria existência. Enquanto Nietzsche, com sua vibrante exaltação da vontade de poder, nos impele a superar o sofrimento através da afirmação da vida, Schopenhauer nos oferece um caminho mais contemplativo, um caminho que passa pela aceitação e pelo distanciamento. Ela nos ensina a observar a vontade em ação, a reconhecer seus padrões e, assim, a nos libertarmos de sua tirania. Como podemos, então, aplicar essa filosofia aparentemente sombria para construir uma vida mais plena? Como podemos transformar o pessimismo de Schopenhauer em uma ferramenta para o crescimento pessoal e a serenidade interior? Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber sobre felicidade, sofrimento e o sentido da vida. A erro que estamos prestes a iniciar é desafiadora, mas a recompensa é imensa. A possibilidade de encontrar a paz em um mundo imperfeito. Pessimismo de Schopenhauer, a chave inesperada para a serenidade? Pode parecer contraditório, mas é precisamente na aceitação da dor que encontramos a possibilidade de uma paz mais profunda. Mas o que realmente significa o pessimismo de Schopenhauer? Será que ele nos convida a nos afogarmos em um mar de desesperança? Absolutamente não. O pessimismo de Schopenhauer não é niilismo, não é a crença de que a vida é desprovida de sentido. É, antes, um reconhecimento honesto da predominância da dor sobre o prazer na existência. Ele observa que, enquanto o prazer é sempre passageiro e superficial, o sofrimento é profundo e duradouro. Nascemos em um mundo de carência, de desejo insatisfeito, e passamos a vida inteira buscando preencher esse vazio. Mas, como a sede que nunca se sacia, cada satisfação é apenas um breve alívio, seguido, inevitavelmente, por novos anseios e novas dores. A raiz desse sofrimento, segundo Schopenhauer, reside naquilo que ele chama de vontade. Não se trata da nossa vontade consciente, da nossa capacidade de tomar decisões racionais. A vontade, para Schopenhauer, é uma força cega e irracional que permeia todo o universo, impulsionando cada ser a lutar pela sua própria existência e a se reproduzir. É essa vontade insaciável que nos leva a desejar incessantemente
a buscar a satisfação em coisas que nunca podem nos dar a felicidade duradoura. Pense na busca incessante por bens materiais e status social. Quantas vezes nos vemos presos nessa corrida sem fim, acreditando que a próxima conquista nos trará a tão sonhada felicidade. Compramos o carro novo, a casa maior, as roupas de grife, e por um breve momento nos sentimos realizados. Mas logo, a euforia passa e nos encontramos novamente insatisfeitos, ansiando por algo mais. Esse ciclo vicioso é a vontade em ação, nos mantendo em um estado constante de desejo e sofrimento. Mas Schopenhauer não nos deixa à deriva nesse mar de pessimismo. Ele nos oferece um farol, uma forma de transcender a vontade e encontrar um refúgio da dor. Esse refúgio, ele o encontra na arte, especialmente na música. A arte, para Schopenhauer, é uma forma de contemplação desinteressada, uma suspensão momentânea da nossa individualidade e dos nossos desejos. Ao nos entregarmos à beleza de uma obra de arte, somos transportados para um reino de pura contemplação, onde a vontade perde seu poder sobre nós. A música, em particular, ocupa um lugar especial na filosofia de Schopenhauer. Ele a considera a mais elevada das artes, pois ela não representa as ideias, mas sim a própria vontade. Ao ouvir uma bela melodia, não estamos simplesmente apreciando uma combinação agradável de sons. Estamos experimentando uma manifestação direta da força primordial que move o universo. E nesse momento de conexão profunda, encontramos um breve vislumbre da libertação do sofrimento. Como podemos então aplicar essa sabedoria em nossas vidas? Como podemos transformar a nossa relação com a arte de um mero entretenimento para uma fonte de serenidade e transcendência? Pratique a apreciação da arte de forma consciente e deliberada. Não se limite a consumir passivamente o que lhe é oferecido. Busque ativamente obras que o toquem profundamente, que o transportem para além do seu mundo cotidiano. Ao ouvir música, feche os olhos e concentre-se nas sensações que ela evoca em você. Deixe que a melodia o envolva, que o liberte das suas preocupações e dos seus desejos. Ao contemplar uma pintura, uma escultura, um poema, permita-se mergulhar na sua beleza, na sua profundidade, na sua capacidade de revelar verdades ocultas sobre a condição humana. Lembre-se das palavras de Schopenhauer: o talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Busque a genialidade. Na arte, a capacidade de enxergar além do óbvio, de revelar a essência da realidade. E ao fazê-lo, você estará trilhando o caminho para uma vida mais serena, mais plena e mais livre do sofrimento. A libertação de Schopenhauer: como se desprender dos desejos e encontrar a paz interior. Se a vontade é a raiz do sofrimento, como podemos nos libertar de sua tirania? Schopenhauer nos oferece um caminho, um processo gradual de negação da vontade. Não se trata de suprimir os nossos desejos à força, mas sim de diminuir a sua influência sobre as nossas vidas, de aprender a observá-los com distanciamento e a não nos identificarmos com eles. Essa jornada de libertação começa com o reconhecimento da nossa própria natureza. Precisamos admitir que somos seres naturalmente egoístas, impulsionados pela vontade a buscar a nossa própria satisfação, muitas vezes à custa dos outros. Mas ao reconhecermos essa tendência, podemos começar a transcendê-la, a desenvolver a compaixão. A compaixão, para Schopenhauer, é a chave para a verdadeira moralidade e para a libertação do sofrimento. Ao reconhecermos o sofrimento nos outros, ao nos identificarmos com a sua dor, transcendemos o nosso egoísmo e a nossa vontade. Percebemos que todos os seres humanos estão sujeitos ao mesmo destino
que todos nós estamos lutando contra a mesma força cega e irracional. E nesse reconhecimento, encontramos a motivação para agir com bondade e generosidade, para aliviar o sofrimento alheio. Mas a compaixão não é apenas um sentimento, é uma ação, uma escolha consciente de colocar o bem-estar dos outros acima do nosso próprio. É renunciar à busca incessante pela satisfação dos nossos desejos e nos dedicarmos a servir aos outros, a tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, a sociedade moderna nos bombardeia constantemente com mensagens que nos incentivam a buscar a felicidade na satisfação dos nossos desejos. A cultura de consumo nos diz que precisamos comprar o último lançamento, ter o corpo perfeito, alcançar o sucesso profissional para sermos felizes. Mas Schopenhauer nos adverte que essa é uma armadilha, uma ilusão que nos mantém presos em um ciclo vicioso de insatisfação. Acreditamos que a felicidade depende da posse de bens materiais, do reconhecimento social, da aprovação dos outros. Mas, mesmo quando alcançamos esses objetivos, a alegria é sempre efêmera, seguida inevitavelmente por novos desejos e novas frustrações. A vontade nunca se sacia. Ela sempre nos impulsiona a buscar algo mais, a nos comparar com os outros, a nos sentir insatisfeitos com o que temos. Como podemos então nos libertar dessa armadilha? Como podemos escapar da tirania da vontade e encontrar a paz interior? Schopenhauer nos oferece uma ferramenta poderosa: a meditação. A meditação não é uma fuga da realidade, mas sim uma forma de observá-la com clareza e distanciamento. Ao meditarmos, aprendemos a observar os nossos pensamentos e emoções, sem nos identificarmos com eles. Criamos um espaço entre o desejo e a ação, um momento de pausa em que podemos escolher se vamos ou não nos deixar levar pela vontade. Imagine a sua vida como um barco à deriva, impulsionado pela vontade. Os seus desejos são as velas que o levam de um lado para o outro, em busca de satisfação. A libertação, segundo Schopenhauer, consiste em aprender a soltar as velas, a deixar o barco seguir o curso natural das coisas. Não se trata de resistir à vontade, de lutar contra os seus desejos, mas sim de aceitá-los, de observá-los com distanciamento e de não nos deixarmos controlar por eles. Ao soltarmos as velas, o barco pode parecer perder o rumo, ficar à deriva no mar da existência, mas é precisamente nesse momento de aparente incerteza que encontramos a verdadeira liberdade. Percebemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos buscar constantemente a satisfação dos nossos desejos. Podemos simplesmente existir, contemplar a beleza do mundo ao nosso redor e encontrar a paz interior na aceitação da nossa própria natureza. A sabedoria de Schopenhauer para relacionamentos: menos expectativa, mais aceitação. Sei a Boskapela. Felicidade na satisfação dos desejos é uma ilusão. O que dizer do amor romântico? Schopenhauer, com sua visão implacável da realidade, nos oferece uma perspectiva surpreendente sobre os relacionamentos. Longe de ser uma fonte de alegria e realização, o amor romântico, segundo ele, é uma armadilha, uma ilusão criada pela vontade para garantir a reprodução da espécie. Ele argumenta que a paixão avassaladora que sentimos por outra pessoa não é um sentimento genuíno, mas sim um instinto biológico disfarçado. A vontade nos cega, nos faz acreditar que encontramos a nossa alma gêmea, a pessoa que irá preencher todas as nossas necessidades e nos fazer felizes para sempre. Mas na verdade, estamos apenas sendo manipulados pela nossa programação genética, impulsionados a nos reproduzir e perpetuar a espécie. Essa visão pode parecer cínica e desanimadora, mas Schopenhauer não está nos dizendo para renunciarmos ao amor. Ele está nos alertando para não idealizarmos os relacionamentos.
para não esperarmos que o outro nos salve da nossa própria solidão e sofrimento. Ele nos convida a encarar a realidade com honestidade e a cultivar a independência emocional. A capacidade de estar bem consigo mesmo na solidão é fundamental para a paz interior e para relacionamentos mais saudáveis. Se não somos capazes de encontrar a felicidade sozinhos, inevitavelmente projetaremos as nossas necessidades e expectativas no outro, tornando-o responsável pela nossa própria felicidade. E essa é uma receita para o desastre. Eide Lazacal, do parceiro, é uma armadilha perigosa. Criamos uma imagem mental do outro, baseada nas nossas próprias fantasias e desejos, e nos decepcionamos quando ele não corresponde às nossas expectativas. Esperamos que ele nos ame incondicionalmente, que nos compreenda perfeitamente, que nos faça felizes o tempo todo. Mas ninguém é capaz de atender a essas exigências impossíveis. A realidade é que todos nós somos imperfeitos. Temos as nossas próprias fraquezas e limitações. E ao invés de tentar mudar o outro, de moldá-lo à nossa imagem e semelhança, precisamos aprender a aceitá-lo como ele, com suas qualidades e defeitos. Precisamos reconhecer que o amor verdadeiro não é posse, não é controle, não é a busca pela perfeição, mas sim a aceitação incondicional. Como podemos, então, aplicar essa sabedoria em nossos relacionamentos? Como podemos cultivar a independência emocional e a aceitação das imperfeições do outro? Comece por questionar as suas próprias expectativas. O que você espera do seu parceiro? Quais são as suas necessidades emocionais? Sarah Kivelka está depositando no outro a responsabilidade de preencher um vazio que só você pode preencher. Cultive a sua própria individualidade. Invista em seus próprios interesses, hobbies e paixões. Passe tempo sozinho, fazendo coisas que lhe dão prazer e satisfação. Aprenda a desfrutar da sua própria companhia, a encontrar felicidade dentro de si mesmo. Lembre-se das palavras de Schopenhauer: estar sozinho é a sorte de todos os grandes espíritos. A solidão não é uma maldição, mas sim uma oportunidade para o autoconhecimento, para a reflexão e para o crescimento pessoal. Ao aprendermos a amar a nossa própria companhia, nos tornamos mais completos e mais capazes de amar os outros de forma saudável e equilibrada. Schopenhauer usa a analogia do porco-espinho para ilustrar a dinâmica dos relacionamentos. Em um dia frio, os porcos-espinhos se aproximam para se aquecer, mas se afastam para não se machucarem com os espinhos uns dos outros. Assim devem ser os relacionamentos: proximidade com respeito aos limites. Precisamos nos aproximar dos outros para compartilhar a nossa vida, mas também precisamos manter a nossa individualidade, o nosso espaço pessoal, para não sufocarmos o relacionamento. A sabedoria de Schopenhauer para relacionamentos não é um manual de instruções para a felicidade conjugal, mas sim um guia para uma vida mais autêntica e equilibrada. Ao aceitarmos a realidade dos relacionamentos, com suas alegrias e tristezas, suas imperfeições e desafios, podemos construir laços mais fortes e duradouros, baseados no respeito, na compreensão e na aceitação mútua. A arte de ser feliz. Segundo Schopenhauer, um guia prático para o pessimista moderno. Diante de tudo o que foi dito, como podemos, afinal, aplicar a filosofia de Schopenhauer para encontrar a felicidade? A resposta pode surpreender. Não busque a felicidade, mas evite o sofrimento. Schopenhauer acreditava que a felicidade não é um estado constante e positivo, mas sim a ausência de dor. Ele argumentava que a vida é essencialmente sofrimento, e que os momentos de prazer são apenas breves interrupções nessa dor constante. Essa visão pode parecer sombria, mas ela nos oferece uma perspectiva libertadora. Ao invés de nos frustrarmos com a busca incessante por uma felicidade ilusória, podemos nos concentrar
em reduzir o sofrimento em nossas vidas, em evitar as fontes de dor e angústia, uma das principais fontes de sofrimento. Segundo Schopenhauer, é a nossa preocupação com o passado e com o futuro. Vivemos remoendo as mágoas do passado, nos arrependendo de decisões que tomamos e nos culpando por erros que cometemos. Ou então, nos preocupamos com o futuro, ansiando por um futuro melhor, temendo o fracasso e a incerteza. Mas o passado é imutável e o futuro é incerto. Não podemos mudar o que já aconteceu e não podemos prever o que irá acontecer. A única coisa que podemos controlar é o momento presente. Por isso, Schopenhauer nos exorta a nos concentrarmos no presente, a viver cada momento com intensidade e a apreciar as pequenas coisas boas da vida. Acreditamos que a felicidade está em grandes conquistas, em eventos extraordinários, em momentos de glória, mas na verdade, a felicidade se encontra nas pequenas coisas, nos momentos simples e cotidianos. Um bom livro, uma xícara de café, um momento de silêncio, um abraço apertado, um sorriso sincero. A cultura moderna nos bombardeia com imagens de felicidade idealizada, de vidas perfeitas e bem-sucedidas. Mas essas imagens são uma ilusão, uma farsa que nos impede de apreciar o que já temos. Nos comparamos com os outros, nos sentimos inferiores, invejosos, e nos esquecemos de que a verdadeira felicidade está em sermos gratos pelo que somos e pelo que temos. Como podemos, então, aplicar essa sabedoria em nossas vidas? Como podemos aprender a viver no presente e a apreciar as pequenas coisas boas da vida? Pratique a gratidão diária. Reserve alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo tão simples como o sol que brilha, o ar que você respira, a comida que você come. Mantenha um diário de gratidão. Anote todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. Ao fazer isso, você estará treinando a sua mente para se concentrar no positivo, para ver o lado bom da vida. Cultive a atenção plena. Preste atenção aos seus sentidos, aos seus pensamentos e às suas emoções. Observe o mundo ao seu redor com curiosidade e admiração. Saboreie cada momento, cada experiência, cada sensacal. Schopenhauer nos convida a cultivar o nosso jardim interior, a remover as ervas daninhas do ressentimento e da inveja e a plantar as sementes da aceitação e da serenidade. O nosso jardim interior é o nosso mundo interior, o nosso estado de espírito, a nossa atitude perante a vida. Se cultivarmos um jardim interior saudável e equilibrado, seremos capazes de enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e serenidade. A arte de ser feliz, segundo Schopenhauer, não é um manual de autoajuda, mas sim um guia para uma vida mais autêntica e significativa. Ao aceitarmos a realidade da vida, com suas alegrias e tristezas, seus prazeres e dores, podemos encontrar a paz interior e a serenidade que tanto buscamos. Ao invés de nos frustrarmos com a busca incessante pela felicidade, podemos nos concentrar em reduzir o sofrimento em nossas vidas, em evitar as fontes de dor e angústia. E, ao fazê-lo, estaremos trilhando o caminho para uma vida mais plena e feliz. O legado de Schopenhauer. Porque sua filosofia ainda ressoa no século XXI, em um mundo obcecado pela positividade, pela busca incessante pela felicidade e pelo sucesso. A filosofia de Schopenhauer pode parecer anacrônica, pessimista demais para ser relevante. No entanto, é precisamente em sua honestidade brutal, em sua recusa em negar a realidade do sofrimento, que reside a sua força e a sua atualidade. Schopenhauer nos lembra que a vida não é um mar de rosas, que o sofrimento é uma parte inevitável da condição humana
E ao invés de nos iludirmos com falsas promessas de felicidade eterna, precisamos aprender a encarar a realidade com coragem e aceitação. A filosofia de Schopenhauer também é uma crítica contundente ao consumismo e à busca incessante por prazer que caracterizam a sociedade moderna. Vivemos em um mundo em que somos constantemente bombardeados com mensagens que nos incentivam a comprar, a buscar a satisfação em bens materiais e em experiências efêmeras. Acreditamos que a felicidade está em ter o último lançamento, em viajar para lugares exóticos, em ter o corpo perfeito. Mas Schopenhauer nos adverte que essa é uma armadilha, uma ilusão que nos impede de encontrar a verdadeira felicidade. A busca incessante por validação externa e a comparação constante com os outros nas redes sociais são sintomas dessa obsessão pela felicidade e pelo sucesso. Nos comparamos com os outros, nos sentimos inferiores e invejosos, e nos esquecemos de que a verdadeira felicidade está em sermos autênticos, em vivermos de acordo com os nossos próprios valores e em encontrarmos a alegria nas pequenas coisas da vida. As redes sociais, que deveriam nos conectar com os outros, muitas vezes nos isolam e nos fazem sentir mais ansiosos e insatisfeitos. Vemos apenas os momentos felizes e bem-sucedidos dos outros, e nos esquecemos de que todos têm os seus próprios problemas e desafios. Como podemos então aplicar a filosofia de Schopenhauer para viver uma vida mais autêntica e significativa no século XXI? Desconecte-se das redes sociais, limite o tempo que você passa online e concentre-se em atividades que tragam alegria genuína, como a leitura, a natureza, a meditação, o contato com amigos e familiares. Pratique a autocompaixão. Seja gentil e compreensivo consigo mesmo, especialmente quando você estiver passando por momentos difíceis. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e que ninguém é perfeito. Busque atividades que tragam alegria genuína. Descubra o que você ama fazer e reserve tempo para fazer essas coisas regularmente. Pode ser algo tão simples como ouvir música, dançar, cozinhar, pintar, escrever, caminhar na natureza. Schopenhauer nos convida a questionar os valores da sociedade moderna e a buscar uma vida mais autêntica e significativa. Ele nos lembra de que a felicidade não está em ter mais, mas em ser mais, em viver de acordo com os nossos próprios valores e encontrarmos a alegria nas pequenas coisas da vida. A frase final de Schopenhauer, negar a vontade é o caminho para a libertação, resume a sua filosofia e nos oferece um guia para uma vida mais plena e feliz. Que essa reflexão nos inspire a buscar uma vida mais plena, não através da busca desenfreada por prazer, mas através da aceitação, da compaixão e da transcendência. Que possamos encontrar a paz interior e a serenidade que tanto buscamos, não na ilusão da felicidade eterna, mas na aceitação da realidade do sofrimento e na busca por uma vida mais autêntica e significativa. A vida plena de Schopenhauer, um convite à reflexão e à transformação. Chegamos ao fim desta jornada pela filosofia de Arthur Schopenhauer, um pensador que, apesar de seu pessimismo declarado, nos oferece um caminho surpreendentemente lúcido para uma vida mais autêntica e plena. Revisitamos os principais pontos de sua filosofia, desde a aceitação do sofrimento como uma condição inerente à existência humana, até a negação da vontade como um meio de alcançar a serenidade interior. Exploramos a importância da compaixão, da apreciação da arte e da busca por uma vida mais simples e significativa, distante das ilusões do consumismo e da busca incessante por prazer. Schopenhauer nos convida a questionar os valores da sociedade moderna, a romper com os padrões de pensamento e comportamento que nos aprisionam e a buscar uma vida mais alinhada com a nossa verdadeira natureza. Ele nos lembra de que a felicidade
não é um destino, mas sim uma jornada, um processo contínuo de autoconhecimento, aceitação e transformação. Incentivo você a aplicar os princípios da filosofia de Schopenhauer em sua vida diária. Experimente a meditação como uma ferramenta para observar os seus pensamentos e emoções com distanciamento. Dedique tempo à apreciação da arte, da música, da literatura, como uma forma de transcender a sua individualidade e se conectar com algo maior. Pratique a compaixão, estendendo a sua bondade e generosidade a todos os seres, reconhecendo a sua própria dor no sofrimento dos outros. Lembre-se das palavras de Schopenhauer: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase paradoxal nos convida a refletir sobre a importância do autoconhecimento e da liberdade interior na busca por uma vida plena. Podemos escolher as nossas ações, mas não podemos controlar os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas tendências. A verdadeira liberdade reside em reconhecer as nossas limitações, em aceitar a nossa própria natureza e em buscar a transformação interior através da disciplina, da reflexão e da prática constante. Que a filosofia de Schopenhauer seja uma fonte de inspiração e de sabedoria em sua jornada, que você possa encontrar a paz interior e a serenidade que tanto busca, não na ilusão da felicidade eterna, mas na aceitação da realidade do sofrimento e na busca por uma vida mais autêntica, significativa e plena. Qual será o próximo passo em sua jornada rumo à aceitação e à serenidade?